Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse giro de informações do nosso Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificar-os de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois do bom desempenho diante do Vasco, mas de uma grande decepção pelo resultado, o elenco rubro-negro se reapresentou ontem à tarde, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida da próxima quinta-feira contra o Peñarol do Uruguai, no Maracanã, partida válida pelas quartas de final da Libertadores da América, edição 2024. A reapresentação de ontem vinha junto com duas expectativas importantes para a nação rubro-negra. A primeira, a possibilidade de ter nessa segunda-feira De La Cruz treinando juntamente com o restante do grupo, retornando assim da lesão muscular, e também, como segunda expectativa, a reavaliação de Luiz Araújo, do quadro médico, quadro clínico de Luiz Araújo, que deixou a partida de domingo contra o Vasco com um problema no joelho. Pois bem, vamos dissecar essas expectativas. Iniciando, dizemos que a primeira expectativa foi positiva, pois Nicolás de La Cruz treinou ontem normalmente junto com o restante do grupo, se colocando assim como opção ao treinador Tite para a partida de quinta-feira contra o Peñarol no Maracanã. Se a notícia de La Cruz foi boa, a notícia de Luiz Araújo não foi, né? O Flamengo informou que os exames de Luiz Araújo detectaram lesão no joelho direito do jogador. Foi diagnosticada uma lesão osteocondral, que é justamente uma fratura na cartilagem do joelho. Por isso, será necessário o atleta passar por uma artroscopia e depois seguir o tratamento no departamento médico do Flamengo. No primeiro momento, quando eu soube que era uma artroscopia, eu achei assim até, entre aspas, maravilhoso, porque hoje a artroscopia é uma cirurgia não tão difícil, né? Não tão problemática, é uma coisa bem simples que acontece, e aí fiquei feliz. Porém, apesar do GE trazer a informação de que o período de recuperação está entre 1 e 2 meses, eu fui atrás de outros casos semelhantes de atletas com a mesma lesão, e aí, meus amigos, eu me preocupei, né? Me preocupei consideravelmente, porque há casos semelhantes ao de Luiz Araújo, que a recuperação passa de 1 ano. Então, foi aí que caiu a minha ficha, né? Um desses casos foi o do ex-jogador do próprio Flamengo, Ederson, que depois de uma entrada criminosa do lateral direito Fagner do Corinthians, passou aí muito tempo para se recuperar. Logicamente, né? Além do Ederson, teve outros casos semelhantes, né? Porém, citei o Ederson porque é um caso que está mais perto da torcida do Flamengo. Porém, a gente agora só nos resta torcer para que a recuperação do Luiz Araújo, depois de feita a artroscopia, seja tranquila e que ele volte o mais rápido possível. Tomara que o que eu tenha lido esteja errado e o que o GE publicou, que é de 1 mês a 2 meses, a recuperação esteja certo. É isso que a gente torce, porque Luiz Araújo, junto com Gerson, são os jogadores mais regulares do Flamengo na temporada 2024. Ainda sobre o treinamento de ontem no CT Ninho do Urubu, foi de trabalho regenerativo para quem foi titular diante do Vasco, trabalho realizado na academia, trabalho de reativação muscular.
enquanto os demais jogadores que não foram titulares contra o Vasco foram a campo fazer atividades específicas com o staff do treinador Tite. O Flamengo, em preparação para enfrentar o Peñarol na quinta-feira, ele fará 3 atividades de treinamento para a definição do time e dos relacionados para a partida. Dito isso, o Flamengo treina daqui a pouco, hoje, terça-feira, às 9h30 da manhã, no CT Ninho do Urubu, realizando assim a sua segunda de 3 atividades que acontecerão em razão da partida de ida das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol, né? Ainda sobre a partida contra o Peñarol, o Flamengo confirmou que no último dia 12 de setembro enviou para a Conmebol a lista atualizada dos 50 nomes inscritos para essa fase da competição, né? Saíram da lista anterior, a lista das oitavas de final, os jogadores Daniel Cabral e Igor Jesus, ambos vendidos lá para o futebol português, e também Vitor Hugo, emprestado a um time inglês, fazendo ponte para um time turco. Com a saída dos 3, houve possibilidade do Flamengo escrever 3 novos nomes na lista dos 50. E os nomes escolhidos foram Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz e também Alexandre. Michael, por estar lesionado, ficou de fora. Caso o Flamengo passe pelo Peñarol, ele será inscrito para a fase semifinal da competição. Ainda sobre a partida diante do Peñarol, a Conmebol definiu que diante do Peñarol na próxima quinta-feira no Maracanã, o Flamengo usará seu uniforme número 1, ou seja, camisa e meiões rubro-negros e calção branco. Já o Peñarol jogará todo de amarelo e a arbitragem usará camisas azuis e calções pretos, né? Bom, meus amigos, agora vamos trazer aqui Ontem a gente tem que ressaltar que tanto Gonzalo Plata como Alexandre fizeram estreias muito boas com a camisa do Flamengo. Parecia até que já estavam ambientados e estavam há muito tempo jogando pelo Flamengo. Então vamos trazer aqui os números tanto de Alexandre como de Gonzalo Plata na estreia pelo Flamengo contra o Vasco. A análise foi feita pelo SofaScore Brasil. Bom, o número de Alexandre, uma grande chance criada, 2 passes decisivos, 79 ações com a bola, ele foi o primeiro do jogo nesse item, 60 passes certos de 61 tentados, ele foi também o primeiro do jogo, 4 cruzamentos certos de 7 tentados, 57% de aproveitamento, 5 duelos ganhos de 7 tentados, 71% de aproveitamento, 4 ações defensivas, a nota do SofaScore para Alexandre foi de 7,9, o segundo melhor do Flamengo. Bom, dito os números de Alexandre, vamos agora aos números de Gonzalo Plata, que também estreou pelo Flamengo, jogando no time titular contra o Vasco no último domingo. Bom, o número de Plata, uma grande chance criada, 3 passes decisivos, ele foi o primeiro colocado do jogo, 77 ações com a bola, ele foi o terceiro, 4 finalizações, né, o gol, 2 dribles certos de 6 tentados, 33%, 4 duelos ganhos de 18 tentados, 22%, 6 bolas recuperadas, a nota do SofaScore para Gonzalo Plata foi 6,7. Meus amigos, o Flamengo Sub-17 começa a decidir na próxima quinta-feira, dia 19, no dia que o Flamengo enfrenta o Peñarol, mas só que na parte da tarde, às 15 horas, lá na Gávea, contra o Fluminense, uma vaga na semifinal do Brasileiro da categoria. O jogo de volta acontecerá no dia 26, no mesmo horário, e até o momento não há confirmação de transmissão da partida entre Flamengo e Fluminense, partida de quarta de final do Brasileiro Sub-17. Bom, o Flamengo, meus amigos, que terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em segundo lugar, com um jogo a menos, a 3 pontos do Botafogo, que era o líder, portanto, ele podendo ser o primeiro, desandou no mês de agosto. Veja os números do Flamengo no mês de agosto último. Foram 6 jogos disputados em agosto, o Flamengo venceu 1,
empatou 2 e perdeu 3. Olha, pessoal, como caiu muito o rendimento do Flamengo. 27,8% de aproveitamento no mês de agosto. Muito pouco, isso é percentual de time que vai disputar o rebaixamento. 6 gols marcados e 10 sofridos, um saldo negativo de 4 gols. 15 grandes chances criadas e 10 perdidas. E 20 grandes chances cedidas aos adversários. Meus amigos, esse mês de agosto pode ter certeza que é um mês para que a gente possa esquecer. Bom, o processo de conciliação em relação ao terreno do gasômetro, onde estão envolvidos Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Flamengo, Caixa Econômica Federal e Advocacia Geral da União, que é liderado pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal da AGU, foi firmado no dia 30 de agosto e é acordado que o órgão teria 45 dias para propor uma solução entre as partes. Várias reuniões estão acontecendo durante o mês de setembro. Quem acompanha de perto essas conversas não tem dúvida que haverá um entendimento, que é o que a gente espera que aconteça. Dito isso, se tudo ocorrer conforme o previsto, a solução para essa questão do terreno do gasômetro, para que o Flamengo possa realmente se tomar posse desse terreno, a solução deve sair na segunda quinzena do mês de outubro. O Flamengo, no mês de outubro, né? Para Flamengo e Penharol, quinta-feira, só estão esgotados até agora a posição de ontem à tarde, né? Só estão esgotados até ontem à tarde os setores norte e sul. Ainda restam ingressos para os setores leste, leste superior, leste inferior, oeste inferior e Maracanã mais. Os valores desses setores estão variando entre R$ 240 e R$ 1.500, considerando valores de entrada inteira. Meus amigos, para deixar bem claro, né, para que não parem mais dúvidas, eu vejo muita gente ainda suscitando essa dúvida, que todos os jogadores do Flamengo, nesse momento, inclusive os novos contratados, eles estão aptos a jogar todos os campeonatos que o clube disputa na temporada nesse momento. Há apenas uma restrição em relação ao jogador Carlinhos, que é o único impedido de alguma coisa. O Carlinhos está impedido de jogar a Copa do Brasil pelo Flamengo, até porque ele já disputou jogando a competição pelo Nova Iguaçu. Meus amigos, para finalizar, as quartas de final da Libertadores da América começa hoje, terça-feira já tem um jogo, né? A partir das 9h30 da noite, direto do estádio Monumental de Santiago, o Colo-Colo recebe o River Plate, né? Abrindo assim as disputas das quartas de final da Libertadores da América. Então, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.